Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. 2 engenheiros de São Paulo que prestaram serviço para a mineradora Vale foram presos nesta manhã. Os profissionais teriam atestado a segurança da barragem que rompeu em Brumadinho. Em Minas, foram presos 3 funcionários da empresa. As buscas pelas vítimas já foram retomadas. A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o número de mortos subiu para 65. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil do Estado cumpriram 2 mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais contra 2 engenheiros que atestaram a segurança da barragem 1 da mina do Feijão em Brumadinho, que se rompeu na última sexta-feira. Em Minas, foram cumpridos outros 3 mandados de prisão. Os engenheiros de São Paulo, Makoto Nambá e André Yun Yasuda, foram presos nos bairros de Moema e Vila Mariana, zona sul da capital. As ordens de prisão são temporárias, com validade de 30 dias, e foram expedidas pela Justiça no domingo. O objetivo é apurar a responsabilidade criminal pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. As ações em São Paulo partem de uma operação que também se desenvolve em Minas Gerais. 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Belo Horizonte foram cumpridos em sedes de 2 empresas e residências em Nova Lima, Minas Gerais e na capital paulista. Outros 7 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz da comarca de Brumadinho foram cumpridos na região metropolitana de Belo Horizonte, e o restante na capital paulista. 2 dos mandados são cumpridos pela Polícia Federal em São Paulo, em empresas que prestaram serviços para a Vale. Os investigadores apuram se os documentos técnicos feitos por empresas contratadas pela Vale e que atestavam a segurança da barragem que se rompeu foram de alguma maneira fraudados. O presidente da República, Jair Bolsonaro, segue internado na UTI após passar por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Ele apresenta boa evolução clínica, segundo a equipe médica. Nesta quarta-feira, ele já deve reassumir o posto. A cirurgia do presidente da República, Jair Bolsonaro, durou 7 horas. O porta-voz da presidência, general Rego Barros, disse em entrevista coletiva que o procedimento para a retirada da bolsa de colostomia e para religar o trânsito intestinal de Bolsonaro começou por volta das 8h30 da manhã e terminou às 13h30 da tarde e foi concluída com êxito. Jair Bolsonaro segue em jejum com a administração de soro pela veia. Ele será avaliado diariamente para a reintrodução alimentar. A alta está prevista para daqui a 10 dias. Jair Bolsonaro estava usando a bolsa de colostomia desde o dia 6 de setembro, por causa da facada que recebeu de Adélio Bispo de Oliveira, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O ar mais seco perde força sobre áreas do norte e leste de São Paulo nesta terça-feira. E a possibilidade de chuva aumenta, inclusive sobre a capital. Mesmo assim, o sol ainda predomina e a temperatura fica muito elevada em todas as áreas paulistas. Vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Nesta terça-feira, o calor e a alta umidade predominam no Brasil. Por isso, várias pancadas de chuva vão ocorrer pelo país e as temperaturas ainda passam dos 30 graus em quase todos os estados. A zona de convergência intertropical vai influenciar a chuva na costa norte do Nordeste. Há risco de chuva forte nesta terça nas capitais São Luís, Teresina, também no estado do Ceará, pegando a região de Fortaleza, e por todo o leste do Nordeste há risco de chuva forte, mas apenas a partir da tarde. Apenas o litoral da Bahia, incluindo Salvador, que vai ter um dia muito instável com chuva a qualquer hora do dia.
No norte e no centro-oeste do Brasil, também muito calor e a umidade segue elevada. Deve chover em vários momentos do dia, principalmente no estado de Mato Grosso, no sul do Amazonas, em Rondônia e no leste do Acre. Essas áreas devem ter uma chuva mais generalizada, que vem com raios e com forte intensidade. Nas outras áreas, pancadas de chuva típicas de verão, que acontecem entre a tarde e a noite e de forma mal distribuída. O ar seco perde força no sul do país e volta a chover em áreas dos 3 estados. As 3 capitais vão ter bastante sol, calorão e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mesma previsão vale para São Paulo, o sul de Minas Gerais e a região do Distrito Federal. O sol vai aparecer forte desde cedo, esquenta bastante e a partir da tarde, por causa deste calor, a previsão de pancadas de chuva de forma isolada. Não chove nesta terça na região de Belo Horizonte e também em Brumadinho. A mínima prevista para Porto Alegre é de 24 graus e também 24 em Cuiabá. Faz muito calor à tarde e a máxima chega aos 33 graus em São Paulo, 39 no Rio de Janeiro e máxima prevista de 33 graus em Manaus. E para fechar essa edição, os moradores da Zona Sul de São Paulo se uniram por uma boa causa. Eles pediram para usar um terreno da prefeitura que estava vazio e fizeram uma horta comunitária. Olha só que ideia bacana! Hoje no local tem mais de 200 espécies de frutas e verduras. Vamos conferir. Aqui tem framboesa silvestre, vagem, couve, banana, mamão, uma infinidade de frutas e verduras. Praticamente uma feira a céu aberto, com tudo fresquinho. Em novembro de 2013 surgiu um movimento aqui, um grupo de 10 pessoas queria fazer uma horta aqui. No terreno abandonado também tem espaço para a criação de abelhas. O pessoal montou aqui uma estrutura para reaproveitar a água da chuva. E aqui mesmo tem o minhocário e a composteira para deixarem a terra adubada. Fizemos uma cerca baixa, hoje a cerca já é mais alta, né? Porque por vários motivos, aquilo breca também a poluição. No meio da plantação encontramos uma rocha. Ficamos curiosos para saber se tem uma razão para estar ali. E tem. A rocha serve para trocar a energia do solo. Se chama litopuntura. É uma espécie de acupuntura para a terra. Essa função aqui, então, é diminuir a eletricidade do solo. Diminuindo, a gente consegue atrair mais polinizadores, abelhas. A gente diminui o estresse também das formigas. E as pessoas que têm água, 70% de água, ficam mais calminhas. Quer dizer, você está em momento mais de contemplação, porque você está no estresse. Né? Porque a partir que você tem eletricidade, é como se você estivesse em cima de um micro-ondas. Então, quando está tudo calmo, você também fica calmo. A horta comunitária fica no final dessa rua aqui na Zona Sul de São Paulo. Como a gente pode ver, de um lado, muitos carros, muitos prédios, mas a rua é sem saída. E no terreno baldio, que ficava exatamente aqui, esse terreno foi transformado na horta. São cerca de 40 voluntários que se revezam, moradores do bairro e de regiões próximas, que vêm aqui quase todos os dias para a manutenção dessa horta. E não tem moleza não, tem que pegar na enxada, cortar os galhos secos e eliminar os bichinhos. Tarefa que para Mafalda viraram motivo de alegria. Ela mora em São Bernardo do Campo. Viaja 1 hora só para chegar aqui. A gente sente bem, né? A gente até descarrega algum estresse da semana, cavocando, plantando, vendo o resultado que está aqui, né? Quando eu comecei aqui não era desse jeito, ainda tinha pouca coisa. E hoje, olha como está isso aqui, né? Dá uma alegria ver tudo isso, né? Para mim é uma satisfação estar no meio dessa selva aqui, quase uma selva, né? Porque tem de tudo aqui. Então, o dia que não tem mutirão, a gente sente até falta. O trabalho dos voluntários virou um encontro de amigos, mas nada de churrasco ou cafezinho. Na pausa para o descanso, a galera faz as guloseimas com o que colhem na horta. Eu preparei o tempurá de peixinho e esta torta que é de palmito da bananeira. Eu quero que você experimente e diga depois. Vamos provar então a torta de palmito da banana. Que delícia. Parabéns, viu? Uma delícia. Muito legal essa ideia. E eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.